isso aí, pessoal. Estamos começando o 34º Raising Talks, esse programa onde a gente recebe produtores de conteúdo, influenciadores, para compartilhar sua trajetória. Seja bem-vindo, Ferrari. Obrigado. É uma tremenda oportunidade de a gente aprender com as pessoas que já fizeram isso, né? Então, a gente que é iniciante, né, está começando a fazer esse processo de ser comunicador. Eu acho que pegar esses exemplos e pegar essas experiências é uma coisa espetacular para a gente aprender a fazer isso, mesmo que seja de forma amadora, porque a gente precisa descobrir uma maneira de falar com o público, né, para apresentar os nossos serviços, nossos produtos, então tem que estar preparado para isso. E para envolver as pessoas. E o Raising Talks continua alçando novos voos. Hoje a gente vai receber um cara muito icônico na produção de conteúdo na internet, que é o criador do blog Jacaré Banguela, fundado lá em 2004. De lá pra cá virou apresentador do Multishow, foi repórter na Fox Sport, é comediante de stand-up. Participou de 8 longas-metragens, fez parte da companhia Melhores do Mundo, atuou como jurado no programa da Eliana, tem livro publicado com produção própria e hoje estuda cinema em Chicago. Ou seja, de conteúdo esse cara entende. Rodrigo Fernandes, seja bem-vindo. Ô, rapaz, olha só quanta coisa que eu fiz. Até perdi o cabelo, ó. Tô careca já. Não aguenta. Eu tive que cortar a descrição. Demais. O cabeçote aqui ferve demais. Pois é, né? Não é fácil. Mas é legal. Obrigado, Rodrigo, por estar presente aqui nesse papo com a gente. A gente tá numa caminhada, né, para ajudar as pessoas a produzirem conteúdo, a se tornarem comunicadoras, evidentemente, e contar com a tua expertise aqui, bater esse papo, vai ser show de bola. Eu prometo que eu não quero voltar tanto, mas você é pioneiro em produção de conteúdo para a internet. E você atuava como DJ em Cuiabá, no Mato Grosso, e em algum momento nasceu o Jacaré Banguela. Como é que foi esse começo? O que te levou para a internet? A primeira transição, não é? A primeira transição a gente nunca esquece. Na verdade, tudo isso surgiu em Sinop, no interior do Mato Grosso. Eu sou nascido em Cuiabá, mas eu fui muito pequeno com a minha família para Sinop, no interior do Mato Grosso. E meu irmão mais velho, o Thiago, 5 anos mais velho do que eu, ele sempre se interessou por música, sempre se interessou por remixagens e música eletrônica, que não era música eletrônica na época, né, nos anos 90, não era assim que se chamava. E em Sinop estava abrindo uma balada e ele estudava com a filha do dono dessa balada. Ela indicou meu irmão, veio um cara de Cuiabá, meu irmão começou a tocar como DJ. Eu me interessei pela área porque, caramba, eu não tinha idade para ir para balada ainda, mas como eu estava indo com meu irmão mais velho, eu podia ir. Um lugar, caixa preta, com som alto e luzes e fumaça, e caramba, foi sensacional, foi sensacional. Eu me lembro até hoje da sensação de ir para balada pela primeira vez, o cheiro da fumaça, que era simplesmente glicerina queimada na máquina de fumaça, que é assim que se faz fumaça. Hoje em dia não, mas era assim que se fazia. E aí, seguindo os passos do meu irmão, eu fui virando DJ. Primeiro comecei como iluminador da balada. Foi meu primeiro trabalho de verdade foi como garçom nos eventos do Lions Club, que meu pai era companheiro leão do Lions Club e os filhos trabalhavam lá como garçom e tal e ganhavam um dinheirinho. Aí, mas semanalmente foi como DJ, como iluminador da balada. Meu irmão tocava, eu fazia as luzes. Depois eu fui promovido a DJ, depois fui promovido a locutor. E nesse período eu estava na escola. E aí começou a surgir a brincadeira, Jacaré Banguela, piada dentro da escola católica que eu estudava. E começou a surgir o negócio de blog, mas era uma coisa que saía na capa da Toda Tim, da Capricho. Era monte o seu diário virtual, deixe os garotos saberem o que você pensa. Eu já via isso, que é maluco, né? Aquele negócio, existe a ferramenta e toda uma campanha de como aquela ferramenta tem que ser usada, mas às vezes a ferramenta serve para você, independente de como ela está sendo divulgada. E eu acho que eu sempre acabei tendo essa cabeça muito mais para a ferramenta do que para a publicidade da ferramenta. Por exemplo, há alguns anos eu viajei para Paris e fui num lugar que encontrei com umas meninas lá, que elas me levaram para um restaurante em que você bebe bebida alcoólica numa mamadeira. Essa é a onda do lugar. Eles botam o drink, o vinho, a bebida na mamadeira.
E aí eu levei a mamadeira embora para casa. Você compra a mamadeira, leva para casa. Eu trouxe pro Brasil, eu levei pro Brasil a mamadeira. Cara, um dia eu tava em casa assistindo um filme e aí tomando um vinho e caramba, você não tem onde botar a taça do vinho em cima da cama ou na cabeceira, aí você tá assistindo, você tem que fazer isso aqui para voltar a tomar o vinho. E aí eu meti o vinho na mamadeira, bicho. E foi a melhor ideia da minha vida, porque ele pode cair na cama que não tem problema, não vai vazar. E aí eu comecei a tomar vinho na mamadeira, deitado na cama, e a melhor coisa que tem, cara. Melhor Sim. coisa que tem. Então eu sempre foco na fui ferramenta. mais fascinado na ferramenta do que na publicidade ou na propaganda em volta da ferramenta. E o diário virtual era uma coisa que me despertou a possibilidade, a ideia de, caramba, eu sempre fui tímido. E se eu escrever as coisas e deixar na internet? Escrever porque eu quero escrever, porque é essa necessidade de comunicar, assim, como eu era tímido, tinha vários amigos já na escola, mas era tímido, as garotas não se interessavam por mim, eu não era o cara do futebol. Então, assim, por mais que eu me encaixasse no geral do que era a escola, dos meus amigos da escola, eu não me encaixava completamente. Eu tinha um amigo ou dois, assim, de dormir em casa e jogar videogame de noite, sabe? E aí o blog foi um negócio que, porra, pode ser. E aí foi quando eu comecei a gerar conteúdo para a internet. Mas antes era um fotolog, botava uma foto por dia. Sim. E aí quando surgiu a plataforma blog, foi até antes do nome blog. Era um outro sistema. No caso do Jacaré Banguela, era um sistema próprio. Tinha um sistema Sim. próprio, desde o começo. Bacana. E você falou de timidez, né, Rodrigo? Que na verdade é um ponto bem interessante, porque esse é um dos maiores desafios que as pessoas têm para começar a comunicar. Você sente que você acabou incorporando um personagem Jacaré Banguela como uma forma de desviar dessa timidez, assim, de superar isso? Você vê dessa forma? Sem dúvida, sem dúvida. Algum psicólogo analisaria isso melhor, mas sem dúvida foi isso. E foi ótimo para mim, o que me deixa um pouco. Não é triste, o sentimento não é de tristeza, mas é assim. Eu comecei a fazer comédia na internet porque eu queria que as pessoas me vissem e gostassem de mim. Totalmente psicológico, totalmente olhando para trás, eu sei que era isso. Eu quero ser engraçado para as pessoas gostarem de mim. Porque eu era tímido e não me encaixava nos grupos da galera do futebol, ou enfim, da galera das artes ou de qualquer coisa que fosse. E hoje eu vejo essa galera que é tímida também usando as redes sociais para serem violentos. Então é um perfil no Twitter que o nome é um código, a foto é um avatar de um desenho animado ou de um jogo de computador, e essa pessoa passa o dia inteiro xingando outras pessoas. E eu fico assim, caramba, cara, olha que doido, eu tinha esse mesmo sentimento de eu quero ser visto, e eu encontrei no humor a melhor maneira de conseguir isso. Mas algumas pessoas preferem entrar numa batalha, numa briga, num xingamento. Eu vou xingar você e você vai olhar para mim com raiva, mas pelo menos você vai olhar para mim. Enfim, para minha sorte, não foi esse caminho que eu segui. Eu segui o caminho da comédia e virou minha carreira, virou minha vida. Nos últimos 16 anos é isso que eu tenho feito da vida. Muito legal isso aí. A questão de você gerar conteúdo para gerar valor para quem está consumindo, né? A gente tem uma ideia que parece que você vai comunicar para vencer uma conversa com outra pessoa, né? Fazer uma disputa de argumentos. E quando você, na realidade, tem que pensar que você está entregando um presente para as pessoas abrirem e apreciarem, né? O teu conteúdo é isso. E isso pode ser através de entretenimento, através de informação, através de cultura, através de informação, prática para poder fazer alguma coisa na vida. E o humor, uma das bases do humor é o humorista ter certeza absoluta que é um imbecil. Todo humorista tem que ter certeza absoluta que é um imbecil. Isso é uma base do humor que é para matar o ego. É para matar o ego. Assim, por mais que muitos humoristas sejam egocêntricos, e isso faz parte do ser humano, não é uma questão, não
um item básico da profissão humorista, mas tem muito de... Eu tenho... Você precisa do ego quando você sobe sozinho no palco e tem ali 1000 pessoas que você não conhece, estão julgando se você vai ser engraçado ou não. Você precisa dessa força do ego para... Você é a única pessoa no foco de luz. Entre 1001 pessoas, você é o único que está com um foco de luz e olhando na direção contrária, fisicamente e mais ou menos intelectualmente, que a piada, o riso vem da surpresa, né? O comediante fala uma frase, no final aquilo te surpreende, você ri. Então, você precisa da armadura do ego nesse momento. Mas, no geral, quando você está criando piada, a cabeça do comediante é meio assim, eu sou um imbecil. Eu não... Por isso que muitos comediantes seguem a linha do, sabe o que eu não entendo? E aí desenvolve toda uma teoria sobre o que eu não entendo. Então, se sentir imbecil faz parte do humor. E você percebe que essa galera que briga, eles têm certeza que eles são as pessoas mais inteligentes do mundo. Então, eles têm a armadura do ego, mas não tem a parte do eu sou um imbecil, mas de vez em quando eu preciso do ego. Não é ego o tempo todo. Eu acho ruim para a vida. Muito legal. Eu acho assim o desafio de você, digamos, a gente pegar alguém que quer conversar com a gente para ajudar a fazer ser comunicador. E esse primeiro elemento de chegar assim, pô, mas eu não sei comunicar, como é que as pessoas vão pensar de mim? Esse receio todo que as pessoas têm, assim, é a defesa do ego, né? A tentativa de chegar e mostrar uma imagem perfeita do que eles são, da história que eles construíram. É uma segurança do corpo, né? Uma segurança social, assim, é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de se eu bater em você primeiro, você não chega perto de mim. E se você não chegar perto de mim, você não vai perceber que eu tô cheio de falhas. As pessoas vão geralmente na agressividade. Comediante geralmente fala assim, não, pode chegar perto, eu sou uma merda, eu tenho um monte de falha. E é louco você falar isso, Rodrigo, porque a gente vê isso todos os dias nas pessoas que têm dificuldade de começar a se expor na internet, a começar a gravar um vídeo, porque o cara ele tem esse medo do julgamento, né? E quando você se coloca nessa posição madura de dizer eu sou um imbecil, né? Abre mão de todo o ego, você na verdade está aberto a viver o novo, né? Experimentar, ver onde tudo isso vai dar. Claro, E total. é bacana isso. Bom, dentre todos essa lógica que a gente vem vivendo de conteúdo para a internet, desde a época lá do início do blog do Jacaré Banguela até hoje, as coisas mudaram absurdamente. A quantidade de canais, de ferramentas, formatos de conteúdo. E hoje existe um monte de receitas assim pré-prontas, né, do melhor caminho a ser seguido. E a gente aqui acredita na metodologia, na maneira de executar as coisas, mas a gente gosta de utilizar e colocar uma dose de feeling nos projetos, né? Que é o que faz a emoção estar presente naquilo que está sendo feito. Toda a tua trajetória do Jacaré Banguela, desde o começo até hoje, ela foi muito dirigida pelo feeling ou em alguns momentos você teve mais certeza daquelas práticas que você estava aplicando? A ignorância é uma bênção. Quero começar com essa citação incrível. A ignorância é uma bênção. O que eu segui na maior parte do tempo foi intuição, mas era uma intuição com observação. Era ver o que os outros estavam fazendo e como eu poderia fazer da minha maneira. Mas ninguém tinha me dito que esse era o caminho. Porque não existia um caminho até então, né? Quando você chega e é tudo mato, você que abre o caminho. Exatamente. Então, éramos muito poucos no começo, a galera dos blogs, assim, quem já estava antes era o Kibiloco, era o Cocada Boa, era o Brainstorm 9, o Jovem Nerd, e eles estavam há uns 4 anos antes da gente, 4 ou 5 anos, não muito mais do que isso. A página do Rafinha também, o blog do Taz, do Marcelo Taz no UOL, a Rosana Herman, do Querido Leitor. Então, não tinha muita gente fazendo isso de maneira séria, assim, tinham bem poucas pessoas. E a gente se conheceu e foi trocando conteúdo desde o começo, assim, porque depois de anos e anos e anos, eu fui ver documentários sobre a bossa nova no Brasil, e o quanto isso acabou virando
um movimento porque existia uma comunidade de pessoas acreditando na mesma coisa. Então, com os blogs eu vi isso acontecer, com o YouTube eu vi isso acontecer, porque eu também estava lá, e com a comédia stand-up eu vi isso acontecer. Então, eu participei e continuo participando das últimas 3 revoluções da comunicação no Brasil. Eu estava lá colaborando de alguma maneira. No entretenimento, né, claro. Porque, assim, não ia dar certo se fosse só o Kibiloco fazendo blog sozinho para sempre. Não ia dar certo se fosse só o Rafinha Bastos fazendo stand-up para sempre. Não daria certo se fosse só o Jovem Nerd fazendo podcast. O podcast começou a virar uma coisa maior. Quantos anos o Jovem Nerd não está fazendo podcast acreditando nisso? Por que de repente virou o podcast? As pessoas de fora vão pensar assim, não, do nada, podcast virou uma coisa no Brasil. Caramba, virou uma coisa no Brasil quando muito mais gente começou a fazer isso também. Claro. E aí, caramba, existem pessoas e estilos e nichos e categorias diferentes de pessoas fazendo aquele mesmo meio, aquela mesma comunicação. Então, nadar em cardume sempre vai fazer você navegar mais longe no oceano da internet. Eu achei bacana essa tua referência, porque a gente é uma coisa que a gente sempre fala aqui do seu ponto de vista. Eles querem produzir, digamos, conteúdo para rede social e querem pagar para o Google, o Facebook ou coisa parecida, fazer bombar aquele negócio. A gente fala assim, cara, não gasta tempo com isso. Gasta teu tempo achando pessoas para conversar, para trocar ideias, mostrar um relacionamento, construir alguma coisa junto. Quer dizer, ajudar a fabricar uma comunidade envolvendo pessoas que pensam de forma parecida. Naquele mesmo meio, eu lembro, na época dos blogs, que o Jacaré Banguela chegou a anunciar um concurso da Slog. Vocês sabem o que é Slog? Não lembro. Pois é uma marca de sutiã. Você perguntar para qualquer mulher, ela não sabe o que é. É uma marca de sutiã, Slog. E estava tendo um concurso, Slog e tal, e o Jacaré Banguela anunciou. Porque na época não tinham tantos blogs grandes de nicho feminino. Então os caras botavam dinheiro no Jacaré Banguela para o Jacaré Banguela falar para o público feminino que acessava o Jacaré Banguela. Um dos primeiros blogs femininos que eu lembro de ver na época foram o Just Lia, da Lia Camargo, tinha o da Fernanda Pineda também, e o Eu Capricho, da Luísa Gomes. Foram um dos primeiros blogs. A Miriam Botan tinha o Substantivo Volátil, da Miriam Botan, e o Atriné, da Dani Ketz, de Porto Alegre. Mas, assim, eram poucos blogs grandes de mulheres. E a Marina Santa Helena, que é a esposa do Emicida, ela tinha um blog também, ela é de Belém do Pará, e ela falava coisas do mundo feminino. Mas, assim, eram bem poucos blogs, mas começou. Umas mulheres acreditaram que era um meio para elas falarem também, foram se metendo e despontaram bem. Você tocou num ponto, Rodrigo, muito importante na nossa visão, que é a questão das comunidades, né? A gente chama o que a gente faz de marketing de audiência, que é uma estratégia de construir uma audiência no entorno de um assunto em comum. E isso caracteriza a comunidade. Para nós, a força que a estruturação e a existência de uma comunidade na internet tem é gigantesca, porque são pessoas conectadas emocionalmente, apaixonadas por uma mesma temática. E está cada vez mais nichado esse posicionamento, né? Dentro dessa visão, a gente observa que existe um comportamento do que a gente chama de produtos de mídia, né? Que são formatos que são aplicados para se conectar e engajar o público. Então, o nosso Raising Talks, aqui o podcast, é um dos produtos de mídia. A gente tem o Audiência na Prática, que é o nosso vlog semanal, que mostra o nosso dia a dia. E você tem isso muito claramente, né? Você tem o meu top 3, né, preferidos dos conteúdos do Jacaré. O primeiro que eu curto demais é o Jacaré Cooking, né? Um dos meus programas preferidos. O Predisposição ao Desconhecido, em segundo lugar. E o Não Fale com o Motorista em terceiro lugar. E falando do Não Fale com o Motorista, você entrevistou metade do Brasil nesse programa, assim, um negócio impressionante. Como você acha que esses diferentes produtos de mídia que você tem engajam o teu público de forma combinada? Porque são assuntos totalmente diferentes e propostas totalmente diferentes.
Eu nunca fui de seguir muita regra, não, cara. Eu sempre fui muito mais de seguir a minha cabeça, assim. Nunca, nenhum desses programas tiveram um planejamento prévio de como seria a temporada, nem nada. O que eu sempre fiz foi acreditar na minha capacidade de fazer acontecer. Isso desde o começo, assim, uma autoestima que às vezes eu olho uns vídeos antigos meus e é muito maluco para mim. Às vezes eu olho um vídeo antigo meu e falo assim: nossa, mas quanta autoestima esse cara tinha. Eu consigo ver eu no palco fazendo stand-up em alguns vídeos meus, mas com uma certeza absoluta daquilo que eu tava fazendo, que é aquele negócio do ego que eu tava te falando, né? Sim. De subir no palco com uma certeza absoluta do que eu tava fazendo. E, Uhum. e, e, e é louco, vai parecer meio uma punheta, mas eu me vejo em alguns vídeos e falo assim: caramba, que cara incrível! Eu costumava ser assim, olhando para Sim. trás. Eu acredito em mim, continuo acreditando em mim. Mas assim, nossa, eu lembro desse dia que realmente eu estava no palco, eu sabia absolutamente tudo que eu tinha para falar, uma certeza absoluta do conteúdo que eu estava compartilhando ali, e eu sei que isso refletiu em todos os projetos que eu fiz. Assim, era isso de o Não Fale com Motorista, só eu dirigindo, entrevistando pessoas que eu não faço parte da vida dessas pessoas, do meio profissional dessas pessoas. Sim. Mas eu realmente fazia muito bem o meu dever de casa, isso eu preciso admitir. Eu fazia muito bem o meu dever de casa de procurar muito daquele entrevistado. Então, quando eu entrevistei o Alan Souza, garoto de programa, caramba, eu pesquisei muito sobre garotos de programa, como que entrevistas de outros garotos de programa. O Alan Souza estava com um livro que era numa ideia meio Bruna Surfistinha, e aí eu dei uma recapitulada no histórico da Bruna Surfistinha, como ela chegou, onde ela chegou, por que ela ficou muito famosa e tal. Então, quando eu cheguei para entrevistar o Alan Souza, eu fui batendo um papo com ele super tranquilo sobre garoto de programa, isso, aquilo, fazendo uma piada ou outra, mas na minha cabeça já estava tudo lá. Já estava Sim. tudo lá. Com o Atila, que eu fiz 2 programas, Uhum. e alguns com o Magalzão e o Totoro, eu também fiz 2 programas, mas eu não seguia roteiro. Poucas vezes eu escrevi um roteiro que eu segui para fazer a entrevista, e 99% das vezes eu já tinha estudado muito aquele O entrevistado. repertório, né? Você construiu um repertório sobre aquela temática e tocava ficha, né? Não, não, E é isso, na sobre, verdade, era. sobre o entrevistado cada vez, porque Sim. nem sempre eu sabia quem era o entrevistado. A minha Ah, entrevista com a Dredd Hot, eu fiz a entrevista com ela porque ela tinha marcado de. Ela estava abrindo um canal no YouTube, ela não conhecia muita gente, acho que ela não conhecia ninguém da internet, a gente se seguia nas redes sociais, não sei por quê. Bem, porque eu seguia ela, eu sabia, porque ela me seguia, eu não sabia. E aí ela foi até o meu apartamento para gravar a primeira entrevista para o canal dela do YouTube, e na madrugada anterior eu pensei, putz, vou gravar um Não Fale com Motorista com ela. E aí comecei a ver tudo que tinha dela na internet. Tanto que eu levanto a bola falando assim, você gravou um vídeo com a tua família fazendo Two Girls, One Cup, não gravou? E ela assim, como que você sabe disso? Eu falei, porque ela gravou um vídeo de reações da família dela aham. assistindo Two Girls One Cup e reagindo. E ela super jovem, devia ter uns 17 anos. E ela falou, como é que você sabe disso? Eu falei, porque eu pesquisei. Então, eu fazia isso para absolutamente todos os entrevistados, e para as receitas do Bancooking, eu realmente acreditava no poder do improviso. Eu só olhava a lista de compras, comprava as coisas que estavam na lista de compras, e o modo de preparo eu realmente só lia durante o programa. Tudo que aconteceu em todos os programas, a partir da lista de compras, foi improvisado na hora da gravação, porque era isso de
A gente está ao vivo. Resolve esse problema. Cria uma Como é piada. que é? Como Como é que é, Rodrigo? Quanto de sal? Ah, 2 de sal. Não, até hoje. Eu erro receita até ontem. Ontem eu fiz um queijo empanado. Com E aí, Doritos. com o Doritos, exatamente. E aí eu fui no mercado e assim, você tem que comprar farinha, flour. Cara, a ignorância vindo aqui de novo, batendo forte na minha cabeça. Eu não sei, realmente, de verdade, eu não sei a diferença entre farinha de milho, farinha de rosca, farinha de trigo, farinha. Eu não sei a diferença. E eu não quero aprender. Não é uma coisa que eu quero parar minha vida para aprender a diferença entre as Sim. farinhas. Para minha sorte, quando eu cheguei lá, eu não sei se no Brasil deve ter também, é assim: farinha, all purpose, que é para todos os propósitos. Farinha. Tá Até, resolvido. É essa aqui. Alguém fez uma farinha pensando em mim. até igual fazer uma banheira de farinha daria, né, Jacaré? eu costumo ter cabelo. No geral, eu costumo ter cabelo. Mas é uma desgraça para mim comprar shampoo. Eu não faço a menor ideia qual é o meu tipo de cabelo. É seco, é molhado, é ondulado, é oleoso. Não tem shampoo. Shampoo, ponto. Condicionador, ponto. Não tem. Então, eu não sei Sim, mais. tem que ser shampoo para todos os propósitos, ô, Jacaré. All purpose. All purpose. Mas legal isso, assim. E vindo agora um pouquinho mais pro teu momento atual, né? Que é você tá aí em Chicago estudando cinema, comédia, que é algo, assim, fascinante, né? Eu gosto muito desse universo. E a gente tenta passar um pouquinho dessa noção para as pessoas que nos acompanham, do ponto de vista da importância de construir uma boa narrativa, de roteiro, de jornada do herói, enfim, de como você transforma uma história em atrativa. Um dos elementos de engajamento numa boa história é também a autenticidade dela, né? A maneira como você consegue transmitir aquilo de maneira verdadeira. E a roteirização ela contribui um pouco para isso, né? Porque você consegue deixar os fatos mais alinhavados, mas ao mesmo tempo você tem que tomar esse cuidado para não perder tanto esse emocional da coisa. Como você acha que é o melhor caminho para combinar isso? E como essa lógica de roteiro reflete na tua posição como produtor de conteúdo? Na verdade, eu discordo um pouco sobre a questão da base, da estrutura, discordo um pouco. Eu acho que você dominar a estrutura é o que vai fazer você criar um bom bolo dentro dessa forma. Você precisa ter uma forma para e saber os ingredientes certos e as proporções relativamente certas para fazer um bom bolo. Então, a coisa mais importante é saber a estrutura. Mas eu sempre, por mais que a gente não tinha. E é muito diferente de hoje, que você tem leitura, você tem o YouTube, você tem referência para buscar. A gente foi aprendômetro e trocando ideia com as pessoas em volta para criar essa estrutura. Mas eu lembro no Jacaré Banguela, quando eu e o Fred Fagundes, que hoje em dia trabalha com o Sítio Não Salvo, ele fazia o Jacaré Banguela comigo. A gente criou padrões no Jacaré Banguela para que o blog fosse mais importante do que o Rodrigo e o Fred. Então, todos os títulos eram em letras maiúsculas, eram 4 linhas, e aí virava um outro parágrafo. A gente botava em negrito palavras ou frases de destaque dentro do post, então eram sempre 2 parágrafos, uma imagem, e aí mais 2 parágrafos ou 3, mas não muito maior do que isso, nunca ter, tipo, 4 parágrafos sem uma imagem dividindo os parágrafos. A gente criou padrões que nós dois seguíamos para que o blog Jacaré Banguela fosse uma coisa única e fosse agradável para o leitor. Então, pensar na estrutura é a melhor coisa que qualquer criador de conteúdo possa fazer. O Picasso diz que para o Picasso ser o Picasso, ele precisou aprender tudo sobre arte. Quando ele esqueceu tudo isso e jogou fora, ele começou a pintar como Picasso. Mas a verdade é que ele não esqueceu tudo. Ele parou de fazer como os outros faziam e a partir de todo o conhecimento que ele botou dentro da cabeça dele, ele fez o Picasso.
mas aquilo não veio do nada. Não é que ele estava deitado na cama assistindo um Netflix e ele falou, quer saber? Acho que vou comprar umas tintas. Não Sim, foi sim. isso. Não Como foi isso que aconteceu. Beethoven não foi isso também. O Beethoven não foi assim, rapaz, que é esse brinquedão grande que tem aqui na sala com os negócios que o pessoal aperta o botão, toca uma nota E musical? faz som. Acho que vou escrever uma ópera. Não foi isso. Sim. Então, você precisa do conhecimento. O que você vai fazer com o conhecimento, o que você vai fazer com a estrutura, aí é onde você se coloca. O Whindersson Nunes é o maior cara que se tem da comédia e do YouTube brasileiro. Mas o Whindersson Nunes foi fazer no YouTube a mesma coisa que o Felipe Neto, o Cauê Moura, PC Siqueira e uma galera já estava fazendo, já tinha sido popularizado, que era o vlog. Sim. O Cocielo, o Christian Figueiredo chegou a virar filme no cinema. Tanta gente já estava fazendo vlog há muito tempo, quando o Whindersson apareceu para fazer vlog. Então, assim, caramba, o Whindersson inventou alguma coisa? Não. E no Não Fale com o Motorista que eu fiz com o Whindersson falou que ele assistia os vídeos dos caras e falava assim, peraí, como que eles editam? Ah, o corte tá aqui. Ah, peraí, a edição também é piada. Ah, ele vai de um lado para o outro. Ah, ele faz assim, assim, assado. Então, o Whindersson também, ninguém ensinou para o Whindersson como fazer vlog. Ele assistiu, ele analisou, usou a mesma plataforma, seguiu a mesma estrutura, fez no tempo que os caras estavam fazendo de vlog, era 5, 10 minutos, só que o que o Whindersson tinha que nenhum outro vlogueiro tinha? O Whindersson Nunes. O Cauê Moura, quando ele fazia os vlogs dele, eram em preto e branco porque a qualidade da câmera, da webcam que ele tinha era ruim, ele abria o bloco de notas na tela do computador para ter uma luz branca refletindo no rosto dele, e por isso ele gravava perto da tela do computador. Porque era isso que o Cauê tinha na época. E o que o Cauê tinha que o PC Siqueira e o Felipe Neto não tinham? O Cauê Moura. Assim como o Felipe Neto tem o Felipe Neto e assim como o PC Siqueira tinha o PC Siqueira. Mas cada um deles usou a plataforma, cada um deles seguiu a estrutura, mas cada um deles colocou eles naquele processo. Então, aprender a estrutura é a coisa mais importante. Quando você dominou a estrutura, se coloque dentro dessa forma e deixe o seu bolo crescer. E isso é fantástico, né, Rodrigo? Assim, você tá falando, na verdade, que o que todo criador tem, toda pessoa que quer produzir conteúdo tem, é, acima de tudo, a si mesmo, né? É o seu próprio ingrediente. É a sua vida. Coloca a sua vida. E não precisa ser de maneira explícita. Não precisa ser, caramba, quando eu era criança, eu apanhava demais dos meus pais. Você pode fazer isso? Pode. Mas você pode transformar isso em alguma outra coisa? Entende? Eu era um moleque tímido do interior do Mato Grosso. Eu achava que ser engraçado ia atrair mais atenção para mim do que compartilhar as coisas que me deixavam triste. Lembra no filme Monstros S.A.? O filme Monstros S.A., a indústria é sustentada pelos monstros de dentro do armário. Sim. E gerava muita energia para dar energia para a cidade. No final, o que acontece? O Mike Wazowski descobre que a risada gera mais energia que a tristeza. E a partir de então, eles começam a treinar os monstros para fazerem as crianças darem risada, ao invés de gritarem. Então, talvez o caminho seja um pouco esse. E pelo menos foi o caminho que eu segui, que era assim, se as pessoas derem risada, eu acho que isso pode ser uma boa coisa para mim e para elas. Eu acho muito bacana essa... É a primeira vez que a gente está fazendo uma conversa com alguém que tem experiência em contar piadas, em fazer esse processo de entretenimento, né? Eu acho muito bacana, assim, para mim é uma coisa muito curiosa, assim, eu nunca tinha contato assim próximo de alguém que pudesse fazer, que fizesse isso. E eu acho muito legal, assim, você chegar e pegar uma plateia e trazer as pessoas para um lado onde elas ficam curtindo aquelas risadas, aquele ambiente onde está todo mundo interagindo e rindo junto, né? Eu acho tão agradável esse processo.
eu acho que é uma coisa espetacular, assim, eu fico impressionado realmente. E eu acho assim, todo mundo deveria tentar descobrir uma maneira de botar um pouquinho desses elementos, né, no processo de comunicação. De trazer, deixar a coisa mais leve, fazer as pessoas ficarem mais acessíveis, né? Porque você faz com a piada, faz a pessoa ficar acessível à tua conversa, né? É difícil, mas eu tenho um livro que eu li quando eu estava na época da faculdade ainda, que eu comecei a me interessar mais em comunicação e humor. É um livro que chama O Humor Abre Corações e Bolsos. Acho que é isso, que é um monte, são vários, é um compilado de textos que daí tem o Cacete Planeta, tem o Ziraldo, tem o Washington Oliveto, talvez tenha o Duda Mendonça também, eu acho, o Nizam Anais, tem a galera da publicidade e galera do humor, assim, e o Washington Oliveto sempre falou, porque eu sou formado em publicidade, propaganda e marketing, o Washington Oliveto sempre falou que fazer comercial com humor engajava melhor as pessoas, engajava melhor o produto, fazia as pessoas lembrarem. Alguns erros foram cometidos na comunicação por conta do humor. No caso da campanha do Não é assim uma Brastemp, que é um slogan que ficou muito popular, não contou de maneira, no final das contas, não contou de maneira positiva, até onde eu lembro de ter escutado essa história, que não contou de maneira positiva para Brastemp, porque ao invés das pessoas comprarem Brastemp, as pessoas usavam essa piada para justificar o que elas tinham em casa. Então, assim, a minha geladeira não é assim uma Brastemp, mas é a minha geladeira. Então, isso não incentivou as pessoas a comprarem Brastemp. Incentivou as pessoas não comprarem Brastemp, mas usar esse jargão. Arranjou uma lavadora não é uma Brastemp, mas lava bem. Orgulho, né? Fabricou orgulho. Sim. Exatamente. Não vendeu Brastemp. Até onde eu sei. Pode ser que apareça alguém da Brastemp e falar, foi quando mais vendeu Brastemp. Aparece aqui nos comentários, foi quando mais vendeu. Não, mas, Rodrigo, e assim, olhando agora do ponto de vista de comunidade, a gente tem mapeado alguns elementos que constituem o aspecto de uma comunidade estabelecida. Isso tem a ver com vocabulário, com símbolos, com linguagem corporal. Se for comunidade hippie, é maconha. Maconha. Maconha é o maior símbolo da comunidade hippie. Então, assim, esses elementos constituem a existência da comunidade em si. Como, por exemplo, a Ofélia do Jacaré Bangkok, né? Que aí tem aquele símbolo ali criado. E no Predisposição ao Desconhecido, você criou um que ficou na minha cabeça por semanas. Que você teve a brilhante ideia de filmar um cachorro e falar um perro. E aí eu fiquei com vontade de sair por aí fazendo stories, filmando perros por aí. Como que você enxerga essas tiradas no feedback do público em relação ao teu conteúdo? Eu vou te falar de onde que veio isso. Quando eu era muito criança, lá no interior do Mato Grosso, eu joguei um jogo do 007 que era baseado no filme com Pierce Brosnan. Eu não sei qual é o nome desse jogo, qual que é a versão desse jogo do 007. Só que quando eu fui jogar esse jogo, eu não sei por que Cargas d'Água, é do PlayStation 1, se eu não me engano. Porque Cargas d'Água, o jogo não estava em inglês com legenda em português. Ele estava em espanhol com legenda em português. E logo no começo do jogo, na primeira missão, tem um momento em que o 007 está tentando invadir um depósito, qualquer coisa assim, e ele fala, mira, um perro. e aparece a legenda, olha, um cachorro. E eu nunca esqueci isso, porque se eu não me engano, a primeira coisa que aparece no jogo é o 007 falando, mira, um perro. Isso ficou na minha cabeça, aí beleza, segue a vida, vai crescer e conquistar o mundo, Jacaré Banguela. E aí, quando eu estava fazendo a predisposição ao desconhecido, que eu fui para o Uruguai, porque muita gente já tinha ido para o Uruguai, falado do vinho, do churrasco uruguaio, que era incrível. E eu fui para o Uruguai e eu aluguei um carro e fui para um hotel container que tinha numa cidade chamada José Inácio, se eu não me engano. Mas é uma cidade meio Maresias, para quem é de São Paulo. Então, assim, em alta temporada de verão, Maresias bomba. No inverno, ninguém vai para Maresias.
E eu cheguei em José Inácio no inverno uruguaio, só tinha eu na cidade. Foi um puta erro, eu não sabia disso. E aí o hotel, que era um hotel de container, que eu achei a ideia sensacional, era um freezer, não era uma Brastemp, mas era o que tinha em José Inácio. E aí eu peguei o carro e falei, vou voltar para Montevidéu, que José Inácio não vai dar nada aqui em José Inácio. Tá frio pra caramba, não vou entrar no mar e o hotel, não curti o hotel. E aí quando eu tava esperando para sair do hotel, tinha um cachorro ali do dono do hotel e eu fiquei fazendo stories filmando o cachorro. E aí fiquei fazendo piada com perro. Acho que a primeira que eu fiz é como se chama um hombre bomba. É um terrorista. E aí, e aí, o outro que eu fiz era, eu sabia que apresentador de telejornal era chamado de periodista, porque eu tinha gravado para o Comedy Central Bloopers em Buenos Aires. E eu lembro de alguém lá falando do apresentador, os apresentadores do CQC, que começou na Argentina. Os apresentadores do CQC, eles falavam, não, eles são periodistas. Eu falei, o que é periodista? Periodistas é o jornalista que narra o jornal todos os dias, periodicamente. Então, o apresentador é chamado de periodista. Então, eu sabia que tinha umas palavras que eu podia usar, perro, para fazer piadinha nos stories. Só que no final, quando eu compilei isso para editar o vídeo final, eu tinha 1 milhão de piadas e trocadilhos com perro. Eu parei numa cidade. Chegava a anotar isso, não? Essas ideias? Chegava a anotar no caderninho? Não, assim? Eu não sabia quando eu ia encontrar outro cachorro. Então eu fazia piada. Como assim? Esse é o último cachorro que eu vou ver nessa viagem, essa é a última piada que eu vou fazer. E aí, de repente, apareceu outro cachorro. Falando, não, peraí. O que eu não falei ainda? Então teve uma que eu tô na frente de uma verduraria que eu falo. Numa verduleria tem. Numa boa verduleria tem carne, tem fruta e tem perro. Então eu fui, e aí o Perro Negro, eu comprei um energético chamado Perro Negro. E aí, quando eu comprei, eu entrei no carro, que eu tava viajando de carro. Quando eu entrei no carro, eu olhei pro outro lado da rua, tinha um cachorro preto. Eu falei assim, comprei um energético aqui, que é o Perro Negro. Aí lembrei do Pero Vaz de Caminha, que é o cara que fez a carta do Descobrimento do Brasil. Então, mas é uma coisa que eu venho seguindo, e para produção de conteúdo isso é muito importante. Aquela ideia genial que você tem, faz ela e joga fora. Faz e joga fora. As melhores ideias elas estão enterradas mais fundo. Então, assim, eu tenho a ideia de fazer uma série para o meu canal sobre moedas do mundo. Todas moedas de 25 centavos do mundo inteiro. Como elas são? Começa essa série agora. Procura, pesquisa, veja a foto, veja quem tem a moeda, mostre, beleza, você vai fazer essa série. E você precisa fazer e terminar essa série. Porque quando você terminar essa série, você fala, puta merda, e agora? Já sei, vou falar sobre todas as pastas de dentes que existem no mundo. Uma lista. E uma coisa que ajuda muito, tanto desbloquear a cabeça na hora de criar, ou criar conteúdo, se você está tendo algum bloqueio de criação, ou você está assim, puta, eu quero criar alguma coisa, mas eu não sei o quê, a dica e é para a vida inteira, lista de 10. Lista de 10 sobre qualquer coisa. 10 câmeras action cams, tipo GoPro. Lista de 10. Lista de 10 tipos de caneca. A partir do momento que a tua cabeça encaixa na onda da lista de 10, nunca mais você vai ter um bloqueio na vida, ou nunca mais você vai ficar sem saber o que fazer para o teu conteúdo. Porque se você grava 10 vídeos de qualquer coisa e publica um por semana, você tem 2 meses e meio de conteúdo em uma lista. Sim. Em uma lista. O que eu sempre falei em todas as palestras que eu acabei dando sobre internet e produção de conteúdo o ano tem 54 semanas. Se você sentar a tua bunda na cadeira, pegar uma folha de caderno
e escrever uma lista de 54 temas que você quer falar. 54 temas. Escreve livre, assim, da tua cabeça. 54. E pode ser sobre tudo, pode ser sobre janelas, areia de praia, lâmpadas que mudam de cor, cor de roupa, as cores das roupas do meu armário, os tênis que eu tenho, borracha e lapiseira. Escreve assim, eu vou fazer um vlog de 5 minutos falando sobre isso aqui. Escreve 54. Beleza, você tem 54. Você tem um conteúdo por semana, no ano inteiro, se você começar na primeira semana de janeiro e terminar na última semana de dezembro. Agora, beleza, você tem a lista. Para e pensa nas sazonalidades de cada mês. Todo dia é dia comemorativo de alguma coisa. Todo dia é dia comemorativo de alguma coisa. Vamos aqui, hoje é dia 15 de junho. 15 de junho, Wikipédia. Simplão, 15 de junho, Wikipédia. Aí você desce lá no final da Wikipédia, ele tem eventos, datas comemorativas, feriados e eventos cíclicos. No Brasil, hoje, dia 15 de junho, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Não pode bater em velho hoje. Hoje não pode. Você pode fazer um vídeo sobre não bater em velho, ou por que bater em alguns velhos. Você pode. Vai ser bem aceito pela sociedade? Não sabemos. Mas que você pode fazer um vídeo sobre isso? Pode. Mas aí no Brasil, olha só, hoje é aniversário do estado do Acre. Quantas piadas não dá para se fazer sobre? Até porque hoje é aniversário do Acre e a gente não viu em lugar nenhum alguém comemorando. Ou seja, existe ou não existe? Existe ou não existe, né? Aí que tá. Essa é uma pergunta. Hoje é aniversário do município de Itajaí, do município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, do município de Piquete, em São Paulo. Hoje é o dia do paleontólogo. Um feliz aniversário para o Ross, do Friends. Emancipação política do Novo Gama, em Goiás. Emancipação política de Valparaíso de Goiás, em Goiás. Na mitologia romana, no Império Romano, é o 9º e último dia da Vestália, em honra de Vesta, deusa romana. Não sei o que quer dizer isso, mas no cristianismo é o dia de São Abraão de Clermont, dia de São Amós, Santa Albertina Birkenbrock, nunca ouvi falar, Evelyn Underhill, Santa Germana Cousin e São Vito. Em outros calendários é o calendário litúrgico, o calendário gregoriano e o calendário romano. Só no dia 15/6. Então, assim, caramba, se você... E aí tem todo mundo que nasceu, todo mundo que morreu, os eventos históricos. No dia de hoje, em 1389, na Batalha de Kosovo, o Império Otomano derrotou os sérvios e os bósnios. Você pode fazer um vídeo sobre isso? Claro que pode. Sim. Você pode pegar... mas o meu canal é de culinária, Banguela. Como que eu vou fazer? Beleza. Então você vai pegar uma comida da Sérvia ou uma comida da Bósnia, e você vai fazer no teu canal de culinária uma comida sérvia, uma comida da Bósnia, e falar, hoje, em 1389, rolou a Batalha de Kosovo, em que o Império Otomano derrotou os sérvios e os bósnios. Sabe o que o Império Otomano perdeu? De comer essa coisa sensacional que só tem na... É uma boa sacada. Eu acho que esse bloqueio das ideias para poder saber o que vai falar, e utilizar essas referências a respeito da data e coisa parecida, são os elementos para poder... É até assunto de elevador, vamos dizer assim. Você vai entrar no elevador, vai ter que puxar um assunto, falar bom dia e aí acabou o assunto. Tipo, eu acho que na realidade toda a conversa começa desse jeito, né? Através de um processo de ele trazer algum elemento do dia, alguma coisa para fazer a pessoa fazer parte da tua vida, né? Fazer alguma coisa que te ligue ao teu lado. E isso é muito bacana do ponto de vista de entretenimento, do ponto de vista de fazer a pessoa curtir a tua presença, a tua conversa. Eu acho muito bacana esse lado. Ele não é tão útil assim no sentido de chegar e vai fazer a pessoa crescer, porque o enfoque é mais entretenimento no caso, né? Não, e sabe que dia que é hoje também? Hoje é o aniversário do professor Girafales, se ele tivesse vivo. Porra, esse é relevante. Aí você pode fazer um café.
Ele faz um café porque ele ia para casa da Dona Florinda tomar uma xícara de café. Café. Seguindo essa linha. Não, eu sou obrigado, por favor, Dudu, joga na tela esse comentário aí, olha. Os manos da Bósnia não comeram. Quem comeu foi os outros manos. Fábio Mantonelli, eu vou te falar uma coisa. Fábio Mantonelli é meu amigo aqui de Chicago que me persegue em absolutamente todas as lives para divulgar o quanto ele é bom em trocadilho. E eu agradeço isso diariamente. Show de bola. Mas então, o que eu queria puxar um pouquinho aqui é o jacaré dos palcos, assim, né? Você tem uma trajetória muito legal, comunicando com as pessoas em teatro, né? No palco de maneira geral, seja no stand-up comedy, seja em trabalhos como O Namorado da Minha Namorada, seja no Hermano Tá na Terra de Godard com os Melhores do Mundo. Como é que é contar histórias cara a cara, né? E agora tá trabalhando e estudando para contar histórias que vão emocionar através de uma tela. Como é que é essa diferença? Cara, são vários processos diferentes, mas a minha paixão sempre foi na comédia num geral, assim, eu nunca fui apaixonado num estilo só de comédia, eu sempre gostei de assistir filme de comédia, e filme de super-herói, hoje em dia, os melhores são os que têm boa comédia, como um alívio cômico, ou filmes pesados como Jojo Rabbit, que é uma sátira, é um drama, é um filme de guerra, mas também é comédia. Então eu sempre fui muito fascinado pela comédia num geral. E eu estava querendo fazer intercâmbio há muito tempo. Eu queria ter feito, naquele período, quando você sai da escola e antes de entrar na faculdade, eu queria ter feito intercâmbio ali, antes de decidir o que eu queria fazer de faculdade, mas não é como a gente é criado, né? Não é a cultura do Brasil. Você termina os estudos, a cultura é que você entre na faculdade para ter um emprego, para formar uma família e assim vai a vida. E como o meu emprego acabou sendo uma coisa que não é tradicional, né? Você virar humorista e seguir a vida como comediante, humorista, ou produtor de conteúdo, a vida foi indo de uma maneira muito louca, me levando muito longe, em muitos lugares, de maneira muito acelerada, e eu adorei todos esses períodos. E chegou um momento que eu fiquei assim, caramba, será que eu desisti daquele sonho do intercâmbio? Ou será que vai ser agora? Será que não vai ser agora? E acabou sendo em 2019, que eu me mudei aqui para Chicago para procurar cinema. Quer dizer, eu me mudei para cá com uma consequência. Eu procurei um curso na Second City porque eu tinha ido para Toronto passar um tempo com a minha amiga Carol Zoccoli, que é comediante stand-up. E aí eu entrei no site da Second City para ver algum curso em Toronto para me mudar para o Canadá, e aí apareceu um pop-up falando assim, você já pensou em estudar cinema de comédia? E eu assim, caramba, são duas paixões muito grandes que eu tenho. A ideia era ir para Toronto estudar mais de stand-up, ou de atuação, ou de improviso. E aí tinha o curso, eu passei algumas semanas pensando sobre isso, eu falei, quer saber, eu vou tentar. Aí eu apliquei para o curso e acabei entrando, acabei sendo aceito. Isso foi surpreendente, é o que me trouxe para cá. Eu nunca na minha vida planejei conhecer Chicago. Nunca foi assim. Sabe quando você tem assim, porra, eu quero ir para Tailândia, ver como é que é. Eu nunca tinha pensado na minha vida em conhecer Chicago. Mas eu também nunca tinha pensado em conhecer Jalisco, que é uma cidade no México, onde tem a fábrica da tequila El Jimador. El Rimador, eu vi esse conteúdo, foi show de bola. Mas por acaso eu tava lá e eu adorei Jalisco, adorei. Qual foi outra cidade do México que eu fui, onde tiveram as Olimpíadas, inclusive? Não foi as Olimpíadas, o Pan-Americano, em Guadalajara. E assim, eu nunca tinha planejado ir para Guadalajara nem para Jalisco. Eu nunca tinha planejado ir esquiar em Vail, que é uma estação de esqui no Colorado. Mas por uma campanha da American Airlines eles me levaram. Então, quando apareceu um negócio assim, Chicago, porra, nunca pensei em conhecer Chicago na vida. Mas as outras vezes que eu fui para lugares que eu não tinha planejado conhecer, foi sensacional. Por que seria ruim conhecer uma outra cidade? A resposta é, pelo Fábio Mantonelli. Seria horrível conhecer Chicago
sem o Fábio Mantonelli aqui. Para minha sorte. Show de bola. Bacana. E qual é a referência que tens de cinema de comédia? O Jojo Rabbit é um filme espetacular. Eu via, muito bom. Tem um pouco de humor negro, né? Sim, e eu acho bacana, gosto de humor negro também. Mas eu cresci, por exemplo, vendo o Jerry Lewis na Sessão da Tarde, né? Pô, eu adorava ver aquele negócio. Minha família ficava louca com aquele negócio. Qual era a referência que tu tens de cinema, assim, de comédia? O Alto da Compadecida. É mesmo? É tudo. Inclusive o Alto da Compadecida. É o Robin Williams, é o Jim Carrey, é o Jack Black, é o Ed Murphy, e assim como é o Selton Mello e o Matheus Nastergalli, assim como é a Fernanda Torres fazendo os normais, assim como é o Miguel Falabella e a Adriana Esteves e o Diogo Vilela fazendo o Toma Lá da Cá, ou tudo que já tinha sido feito na TV Pirata, o mesmo Cacete Planeta, com humor jornalístico e ácido, que anos depois o CQC pegou isso e subiu mais a acidez desse tipo de humor. Então, assim, é o que a gente falou até agora. Tudo que a gente é na vida é o que reflete no nosso trabalho. Então, como produtor de conteúdo, eu sempre pensei em o que mais eu posso aprender, tanto do meu meio quanto dos outros meios. O quanto mais eu posso ler, viver, experimentar e provar, para que eu possa ou ler, ou entender, ou ouvir de outras pessoas, para que eu possa melhorar o meu trabalho. Então, a minha experiência de comédia era escrevendo no blog, e quando eu escrevia no blog, muito... Eu sempre fui um nerd muito mais de estudo, mas nem tanto de estudo, nem tão aprofundado, mas um nerd de estudar o que eu quero. Quando eu estava na faculdade de Publicidade, Propaganda e Marketing, eu li, acho que todos os livros publicados até então, do Washington Oliveto, li os livros do Petit, do Dualib e do Petit do Zaragoza, que eram os donos da DPZ, li Duda Mendonça, li Nizango Anais, li Alexandre, tem um outro, esqueci o nome dele agora. Lee Kotler, Philip Kotler, pai do marketing. Então eu lia o que me interessava naquela época. Depois, quando eu comecei a fazer blog, eu fui ler Sérgio Porto, eu fui ler Luiz Fernando Veríssimo, eu fui ler Woody Allen, eu fui ler Nelson Rodrigues, eu fui ler os caras que eram considerados os melhores caras da escrita de comédia do Brasil. E quando eu fui começar a fazer stand-up, eu comecei a assistir Jerry Seinfeld, comecei a assistir Ed Murphy, assisti o George Carlin, assisti, enfim, quem mais? O Richard Pryor, e todos esses caras que são considerados os melhores caras de stand-up nos Estados Unidos. Então, agora, fazendo cinema, eu vejo Taika Waititi, eu vejo Edgar Wright, que é o cara do Baby Driver, do Shaun of the Dead, eu vejo Jerry Lewis, eu vejo Mel Brooks, eu vejo Gail Arraes, que fez o Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, o próprio Paulo Gustavo, que fez as maiores bilheterias do cinema nacional, são do Paulo Gustavo, os grandes nomes os grandes filmes de comédia, como Os 10 Mandamentos, não é? E assim como a minha jornada toda com os melhores do mundo, assim, quando eu fui aprender sobre teatro de comédia, qual a melhor maneira de aprender teatro de comédia do que ter sido convidado para atuar junto com a maior companhia de teatro de comédia do Brasil? Uhum. Então, assim, como fazer melhorar minha comédia? Viver isso da maneira mais intensa que eu puder, como um atleta. Como o atleta vira um atleta de elite? Como esse atleta vai para Olimpíadas? É ele treinando todo dia e tentando superar um pouquinho a mais, ganhando 1 segundo a mais na velocidade, 1 centímetro a mais no salto em distância, 1 centímetro a mais no salto em altura, no salto na corrida com obstáculos, um milésimo a mais na corrida nos 300 metros, uma braçada a mais na natação. Então é se empurrar para frente e tentar excelência e se empurrar, tentar excelência e se empurrar. É assim, eu sigo os perfis das Olimpíadas nas redes sociais, porque eu acho que a minha profissão tem a ver com um atleta,
Eu acho que o quanto mais eu puder me empurrar longe e tentar melhorar, eu vou chegar a ser um atleta de elite ou pelo menos fazer parte da elite dos campeões. Esse gancho que você colocou de se comparar com atletas e falar tanto de performance é uma visão que a gente tem muito, né? De se superar um pouquinho mais a cada dia. E a gente tá tendo uma dedicação enorme para ajudar as pessoas a construírem uma trajetória de conteúdo na internet. Sair do zero, né? Que é o maior desafio. Assim, exato. a dificuldade de pegar uma pessoa que nunca tentou pensar na posição de comunicador e que fazia o primeiro passo. Está sendo um transtorno assim para a cabeça da pessoa e tentar explicar que dá para assumir alguns riscos, dá para construir uma narrativazinha pequena que seja, construir uma história e fazer as pessoas ficarem engajadas com o que você está falando. Essa é a nossa ansiedade, na verdade, por conseguir fazer isso. Tanto é que a gente está aí no 34º episódio de podcast, comunicando e fazendo. E a pergunta que eu queria te fazer, colocando esse paralelo, é a pergunta de $1 milhão, né? O que você acha que falta para que as pessoas se tornem mais comunicadoras? Para que elas assumam mais o papel e a coragem, talvez, de falar mais as suas histórias para o mundo? Querer. De verdade. A pessoa tem que querer. Não adianta nem eu, nem vocês, nem ninguém em volta dessa pessoa obrigar ela a comer brócolis porque é mais saudável. Porque é mais saudável. A gente sabe que é mais saudável. Essa pessoa sabe que é mais saudável. Essa pessoa sabe que fumar não vai trazer absolutamente nenhum benefício para ela. Elas sabem que se beber demais, isso não vai ser bom. Que beber água todo dia é bom, mas se você tiver naufragado no meio do oceano, beber água não vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida. Então, as pessoas sabem o que fazer e o que não fazer, eu digo no básico, no nível sobrevivência ou no nível desejo. Mas não adianta a gente querer forçar as pessoas a quererem fazer o que elas não querem fazer. Então, a minha principal dica para quem quer começar a fazer vídeo para a internet, a querer gerar conteúdo nas mídias sociais, você quer fazer? Se você não quer, não perca seu tempo. E assim, eu não estou dizendo sobre medo ou não medo. Não estou falando sobre medo ou coragem. Estou falando sobre você deitado na sua cama com a luz apagada, acordado com a cabeça no travesseiro. Você quer fazer conteúdo? Tá só dentro da sua cabeça a resposta dessa pergunta. Você não precisa falar para ninguém. Você quer? Beleza, você quer. O quanto você quer? O quanto você quer, nesse caso, é projetando lá na frente. Putz, eu quero fazer conteúdo para a internet porque eu quero ser famoso. Não faz. Para agora. Procura um cursinho no Senai. Ser famoso é uma consequência. E é uma consequência raríssima. O negócio de falar assim, caramba, se você ralar, você vai conseguir. Isso é uma possibilidade real. Se você empilhar um tijolinho todo dia, você vai construir uma casa? Se você não colocar o cimento, é bom que você não more nessa casa. Então, não adianta você só colocar vídeo na internet porque você quer ser famoso. O cimento, nesse caso, é aquele ingrediente que a gente está falando desde o começo. É você. É o Whindersson fazendo vlog. Vlog é o tijolo. O Whindersson é o cimento. Então, você tem que saber onde botar o tijolo, onde botar o cimento e onde montar os pilares. E os pilares é a parte mais importante, que é a amarração da casa. Ou seja, a amarração do teu conteúdo. No meu caso, pode ter sido a Ofélia, não foi pensado. Não é que eu pensei assim, eu vou botar a Ofélia, eu vou botar uns balõezinhos, e aí a Ofélia vai virar uma motivação ali dentro do programa. Nunca foi isso. Eu tinha os livros da Ofélia, porque eu já tinha ganhado da minha mãe, ou guardado para minha mãe, alguma coisa assim. E eu falei, vou fazer umas receitas da Ofélia, porque são receitas antigas e tal. E quando eu comecei a abrir o livro para ver, era tipo, os livros da Ofélia são jantares para 25 pessoas. Então, quando você vai comprar um tomate, ela fala assim, compre um saco com 30 tomates. Eu falei assim, não, Ofélia, não precisa. Então, isso virou uma piada, isso foi virando uma piada até a Ofélia no programa. Então, acho que isso é um dos pilares do que virou o Emagrece Gordo, ou do que virou o Bangkok, porque o Bangkok surgiu dentro do Emagrece Gordo, era um quadrinho dentro de um outro programa
Depois ele virou um quadro só. A Ofélia acabou virando isso porque ela foi surgindo foi natural, não foi pensado, mas pode ser pensado. Mas a pergunta inicial é: você quer fazer conteúdo? Se isso for uma coisa mais forte que você, eu lembro muito do sentimento de fazer stand-up. Quando eu comecei a fazer stand-up e as pessoas estavam rindo do que eu estava escrevendo, às vezes não, mas às vezes sim, eu ficava assim em casa, assim, cara, eu quero ir para aquele lugar perigosíssimo que é o palco. Porque quando você está começando no stand-up, você faz uma piada e ninguém ri, você quer morrer. Só que você tá ali há 10 segundos. Você falou, boa noite, pessoal. Ninguém respondeu. Você fica, eita. Aí você manda para a primeira piada, ninguém ri. Isso passou 10 segundos que você tá no palco e ninguém riu. Aí você manda sua segunda piada, ninguém riu. Foram 15 segundos. Mais uma piada, ninguém riu. Você tá há 20 segundos no palco e parece que você tá ali há 50 anos em que todo mundo te odeia e que todo mundo percebeu que você não é engraçado, que não adianta, tua carreira não vai dar certo. Para de enganar as pessoas. Procura o cursinho do Senai agora, vai ser uma boa ideia. Você se sentiu merda. E eu vou falar uma coisa para você. Mesmo depois de 2 anos, 2 stand-ups, 2 shows de stand-up publicados no YouTube e agora 10 anos de stand-up, que eu comecei em 2010, quando eu subo no palco, conto uma piada e ninguém ri, o sentimento de puta merda, eles descobriram. Eu não sei. Depois de 10 anos eles descobriram. Eu realmente não sei fazer isso. Como é que é a síndrome do impostor, né? O jacaré que bate assim, né? Você não é aceito, você errou. Você, caramba, não sei por que eu insisto nisso. A tua cabeça fica assim, por que você tá insistindo nisso, cara? Ninguém tá rindo. E não faz o menor sentido, né? Porque você vê a trajetória construída e... Então assim, se você faz um vídeo pro YouTube, publica e tem 10 pessoas que viram, você fica assim, viu, eu sou um merda, eu não sei fazer isso. Mas vou te falar, continue fazendo. E principalmente pelo seguinte, se você, o dia que der certo, o dia que você viraliza, o dia que finalmente as pessoas descobrem você, se você não tem um histórico para segurar essas pessoas no conteúdo que você está fazendo, pode ser que elas veem você uma vez e vão embora. Então, produza bastante coisa para você ter um histórico legal, dê o máximo de você. Inicialmente, não se compare com a qualidade dos outros caras, porque os outros caras estão fazendo há mais tempo que você. Se você quiser se comparar, pega lá o primeiro vídeo do Whindersson, antes de ele botar o negócio no dente, o sorriso bonito. Pega os primeiros vídeos, as facetas. Pega os primeiros vídeos do Felipe Neto, que ele gravava no quartinho dos fundos da casa dele. Pega os caras que você mais gosta, as meninas que você mais gosta. Pega os primeiros conteúdos deles. Você vai ver que eles não começaram com a qualidade que eles têm hoje. Você tem que se apaixonar, e agora é uma dica para a vida. Não é só sobre comédia, não é só sobre YouTube, não é sobre comunicação, é para a sua vida. Você tem que se apaixonar pela jornada. A gente não sabe quando a jornada acaba, a gente sabe quando ela começou, a gente não sabe quando ela acaba. Tem gente que morre com 80, 90 anos, tem gente que morre com 6 meses de vida. A gente tá durando pra caramba nesse planeta aqui. Sim. A única coisa que a gente sabe é só a jornada, é continuar vivo. Só isso. Então, eu sempre me apaixonei por, caramba, eu escrevi uma piada nova. Eu vou subir no palco e vou contar e eu espero que as pessoas deem risada. E aí você sobe no palco, conta, as pessoas dão risada, você fica assim, porra! Eu faço essa merda, caralho! Porra, olha só as pessoas rindo, porra! Essa vitória. E por isso que é importante, isso que eu estava vendo aqui, que eu falei aqui da Wikipédia, para ajudar você a produzir teu conteúdo, que é a sazonalidade das coisas, que são esses rituais que a vida tem. Toda cultura tem seus rituais. Por exemplo, o Brasil tem carnaval em fevereiro. Nos Estados Unidos é o Dia dos Namorados em fevereiro. Por isso que o Dia dos Namorados no Brasil é em junho, que é uma criação do pai do Dória. O Dia dos Namorados é uma criação do pai do Dória, de verdade, porque junho era um período que as vendas eram muito baixas. Precisava ter alguma coisa
para manter as vendas acontecendo. Nos Estados Unidos é em fevereiro, porque é depois do Natal. Depois do Natal, em dezembro, janeiro, as pessoas, ninguém está comprando nada, e em fevereiro precisava ter venda. Então, essas coisas, os rituais acontecem. Então, caramba, celebrar o aniversário de alguém, faz a festinha, compra bolinho, faz, né? Celebra o aniversário, participe dos rituais. Esse é o temperinho da vida. Porque senão, se a gente não participa de festival nenhum, de celebração nenhum na vida, caramba, onde é que está a alegria da vida? Onde que está a vírgula dessa história chamada vida, entendeu? A gente precisa parar e pausar. E agora que a gente está com tempo para caramba para pensar, esse é o momento de falar assim, caramba, aniversário de alguém, vamos fazer pelo Zoom? Chama teus amigos. Abre uma sala no Google Hangout aí, bate papo com teus amigos, cada um com a tua cerveja em casa, falando merda por 2, 3 horas. Vocês vão gostar de fazer. Então, assim, se apaixone pela jornada. Então, a jornada de fazer vídeo. Faça o vídeo com a melhor... Caramba, eu vi que eles fazem com luz, com um negocinho de LED que você compra no material de construção e bota na janela com um preguinho e a luz fica boa na cara, mesmo gravando com o meu celular ou com a câmera do computador. Faz! Você vai editar. Pô, nunca editei nada na vida. O que mais tem é tutorial no YouTube. Aprende a fazer, se apaixone pela jornada. Publica e se analisa assim, putz, não ficou bom. Acho que se eu editar melhor e se eu falar melhor, se eu botar uma roupa que eu me sinta mais agradável, que me dê mais mobilidade, pode ser melhor. Aí o teu segundo vídeo vai ser melhor que o primeiro, e você vai ver isso. O terceiro vai ser melhor que os outros dois. Então, a partir do momento que você focar e se apaixonar pela jornada, as pessoas vão vir na tua paixão. Acredita, elas vão vir na tua paixão. Então, fabricar um convencimento interno para começar, e aí fabricar conteúdo todo dia para fazer persistência e aprendizado, e esperar uma vez por semana. Começa uma vez por semana, porque você ainda não sabe fazer, você não sabe o seu tempo de edição. Com o tempo, você vai editar mais rápido. Com o tempo, você vai falar só o que interessa para o vídeo. Com o tempo, você vai... escutar o feedback, as pessoas vão dar o retorno. Exatamente. E, caramba, se você pegar os meus vídeos... É que o meu primeiro canal no YouTube, ele caiu. Quando o YouTube foi comprado pelo Google e as regras mudaram sobre música, imagem de televisão e tal, muitos canais caíram, e o meu foi um dos que caiu. Então, o canal do Jacaré Banguela que existe hoje já é o meu segundo canal do YouTube, mas ele é bem antigo. Mas ainda assim, se você pegar... Acho que o meu primeiro vídeo desse canal que está no ar sou eu fazendo um unboxing de um celular Samsung. E é muito antigo. Se eu não me engano, é de flip o celular. Galera, assistam lá. Eu vou assistir. Terminando a live aqui, eu vou assistir esse vídeo. É um lançamento, acho que é um lançamento do celular, é um unboxing. E você assiste e fala assim, caralho, ô Jacaré Banguela, esse unboxing é uma merda. Mas era o máximo que eu conseguia fazer naquela época que eu fiz. E foi legal, foi autêntico. E foi bom para aprender. Esse é o histórico. E assim, caralho, eu recebi um celular da Samsung, velho. Eu tava em casa, chegou uma caixa da Samsung falando assim, você ganhou um celular. Rola de fazer um vídeo sobre isso? Caralho, eu sou um Zé Ruela. Eu sou um imbecil. Porque os caras me deram um celular, mas claro que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Animal. Bacana. Que aula, hein, Ferrari? Muito legal mesmo. Isso, na verdade, é o que a gente busca comunicar para as pessoas, né? Essa paixão pela jornada. Eu acho que essa é uma expressão que eu vou levar para a vida, assim, porque, na verdade, é o que a gente precisa fazer as pessoas compreenderem, né? A gente tá... Porque, assim, na verdade, né, Jacaré, a paixão por aquilo que a gente faz é o que mantém a gente fazendo. Se a gente não for apaixonado, a gente não tem a resiliência suficiente para superar os desafios, para seguir em frente, apesar de qualquer obstáculo. Então, esse é um baita aprendizado. E caminhando agora pro encerramento, pro final do nosso papo, né, que teve muito assunto, teve muita coisa legal que a gente pôde trocar, e a gente vai sim fazer outras lives, né? Eu quero com certeza fazer mais conversa, foi demais mesmo trocar essa ideia com você. Eu queria que você deixasse um pouquinho pra galera aí sobre o que você tá fazendo agora, o teu novo projeto, né? Tem que falar do filme, tem que falar do filme. Fala dele aí para o pessoal poder saber e acompanhar também. Exatamente. A minha graduação aqui na Second City, essa é a minha escola aqui, a minha escola Second City. Legal. E
para o trabalho de graduação, meu TCC, desse curso de 1 ano, eles sugerem que o aluno faça um curta-metragem de até 8 minutos para ser exibido no fim do período do ano, né? Ao invés de um curta-metragem de 8 minutos, eu decidi fazer um longa-metragem de 1h30. Nossa. Por quê? Porque eu já fiz muita coisa tanto de atuação, de filmagem e tudo mais no Brasil. O curso é de cinema de comédia, então eu falei, por que não fazer um filme de comédia? E aí eu descobri que nunca foi feito antes, na história do curso, alguém nunca fez um filme. Alguém fez um filme, ninguém nunca fez. E eu sou o primeiro brasileiro a estudar nesse curso, que existe desde 2015, se eu não me engano. Então é a minha maneira de deixar o meu nome no curso mesmo. Muita gente passou pelo curso e muita gente passará pelo curso. Mas a partir das próximas turmas, em algum momento, talvez algum professor possa dizer que teve um brasileiro que veio aqui e ele fez o que ninguém nunca tinha feito. Ele fez uma longa-metragem e para a graduação dele de fim de ano. Porque ninguém... As pessoas fazem curta-metragem e esse cara resolveu fazer. Então, é um carimbo meu, é um carimbo do Rodrigo Fernandes, mas eu acho que a maior força no curso não é dizer que o Rodrigo Fernandes fez um filme. E os alunos vão falar assim, que porra é Rodrigo Fernandes? A força é um brasileiro fez. Sim. Nesse curso aqui nos Estados Unidos, onde a indústria do entretenimento do cinema é extremamente alto nível e cheia de oportunidades. Desde 2015 até 2020, tem 2 turmas a cada ano. Ninguém de nenhuma turma fez o filme, eu tinha feito um filme, até esse brasileiro fazer. Então, o meu esforço é pessoal, sem dúvida alguma é pessoal, mas também é um pouco eu sou brasileiro e não desisto nunca. Levar esse orgulho, que a canção está perdida. Fazer o pessoal fazer parte, né? Tu tá fazendo um processo de crowdfunding para o pessoal, né? Para poder fazer a construção desse negócio. Esse pessoal vai fazer parte desse sonho teu também, né? Estou fazendo uma vaquinha, que é uma coisa muito, muito brasileira também, porque aqui eles não têm Little Cow, não tem Little Cow. Eles não chamam de Little Cow. A vaquinha é só uma coisa brasileira mesmo, então eu estou fazendo. Você entrar lá no meu Instagram, @jbanguela, e lá tem o link para você colaborar com a cota de R$33, é a cota menor. Tem uma cota de R$66, e a partir dessa cota de R$66, você entra para os meus melhores amigos no Instagram. E lá nos melhores amigos eu estou colocando making off, estou colocando um pedaço do roteiro, como a produção está indo, enfim, divulgando coisas privilegiadas para quem está comprando a segunda cota. E a cota vai de R$33 até R$3.000, que é a cota maior. E na cota de R$3.000 você ganha tudo que tem nas outras cotas, que todo mundo que comprar, mesmo quem comprar a cópia de R$33 vai ganhar uma cópia. A cota de R$33 vai ganhar uma cópia digital do filme em alta qualidade, mas a partir de 66 você ganha melhores amigos e uma cópia do roteiro, você ganha, nas outras cotas você vai ganhar cartaz, você vai ganhar, que mais que ganha? Na cota de R$3.000, que é a maior cota, na cota de R$1.000 você pode dar pitaco no roteiro, você vai receber o roteiro, então você pode falar, Banguela, acho que aqui pode ter uma piada assim, pode ter uma piada assado, essa cena aqui acho que pode ser assim assado, e na cota de R$3.000 o seu nome será citado no filme, no diálogo entre os atores. Que show de bola. Que foi o que aconteceu entre você e o Mike Birbiglia lá, quando ele te citou no filme, né? Te usou como exemplo, né? No Mas caso ali foi só uma grande parceria maluca, assim, de eu ter encontrado com ele e ele ter me citado no filme, que foi incrível. Sim, foi demais, eu lembro desse vídeo. Não, mas show de bola, bem legal, Jacaré. Com certeza a galera tem que se engajar nisso. Na verdade, você tá apaixonado pela jornada e tá compartilhando isso com as pessoas, assim. Então,
mais uma vez demonstrando aquilo que você está falando, né? E esse é um grande valor, assim, que a gente enxerga também. Levar paixão para as pessoas, né? Fazer as pessoas fazer parte do teu sonho. É uma coisa muito bacana. Esse que eu acho que é um dos processos que a gente tenta fazer no processo de preparar as pessoas para comunicar. Fazer a comunicação é construir um sonho, apresentar esse sonho e fazer as pessoas da tua comunidade, o público que está participando daquela comunidade, participar do sonho junto, né? Construir alguma coisa em conjunto. As revoluções acontecem dessa maneira, né? As revoluções acontecem com um maluco, com uma ideia maluca e pessoas falando assim, alguma coisa dentro de mim fala que eu tenho que apoiar esse maluco aí. Eu não sei se é uma coisa do tipo, eu quero ver se esse maluco vai se dar bem e eu vou apoiar. Eu vou bater palma para maluco, sim, eu quero ver o que vai acontecer. Ou se é uma coisa do tipo, nossa, eu me vejo fazendo o que esse cara tá fazendo. Quando eu fui repórter da Fox Sports, que você citou no começo, eu entrevistei uma tatuadora chamada Akemi Higashi. Ela é muito conhecida porque ela tinha feito várias tatuagens em muitos jogadores de futebol, atletas do MMA e tal. E eu perguntei para ela como que o mercado da tatuagem funciona, assim, tem períodos em que as pessoas fazem mais tatuagem. Ela falou, varia muito. Se uma personagem da novela tem uma tatuagem específica e essa personagem faz muito sucesso, todos os estúdios de tatuagem vão bombar. A tatuagem tribal no cóccix, que foi uma onda do verão há 10 anos atrás, era uma personagem da novela que tinha. A tatuagem do Neymar, não sei se é na mão ou atrás da orelha, as crianças ou jogadores de futebol mais novos, amadores ou iniciantes, eles veem como se eu tiver a tatuagem que o Neymar tem, eu sou um pouco o Neymar. É como dá para eu ser o Neymar. Então, sim, isso funciona com um corte de cabelo do teu ídolo, a roupa que o cara usa ou que a mulher usa e você compra para usar também. Na cabeça do ser humano funciona como se eu tiver um pouquinho do que aquela pessoa de sucesso ou daquele maluco tem, eu sou um pouco daquilo também. Então, eu vejo que as pessoas que me apoiam é do tipo assim, caramba, Banguela, você é um maluco, velho, com um sonho. Sim, e eu vou apoiar teu sonho porque é muito maluco o que você tá fazendo. Então, assim, eu espero que dê tudo certo, mas se der errado, eu queria que tivesse dado certo. Não tem como dar errado, né? Esse é o ponto. Mas que o mesmo completamente errado vai ser muito bom, né? Tipo assim, não tem como dar errado, entendeu? É igual pizza. Tá gelada, mas é gostoso. Pois é. Pizza gelada é boa também. É isso aí. Então eu convoco aí a todos os Razers que vão assistir esse conteúdo aí ao longo do tempo, que se engajem lá no projeto do Banguela, né? Que acompanhem o que está acontecendo e que, acima de tudo, levem esse grande aprendizado do papo de hoje, que é seja apaixonado pela sua jornada. Jacaré, obrigado pelo papo de hoje, foi um prazer gigantesco te receber. Quase uma hora e meia, cara. Uma hora e meia de conversa. Pra você ver que eu sou comunicador mesmo, hein? Eu falo para um caralho, né? Pois é. Então, foi show de bola. Tô muito feliz de ter podido produzir esse conteúdo. Quero ter oportunidade de fazer outros conteúdos. Conta com a gente também. A gente quer seguir distribuindo a palavra do conteúdo e da produção de audiência aí. E a vontade de produzir conteúdo, né? E a vontade de produzir conteúdo. É isso aí, você que nos acompanha, continue nos seguindo, né, em todos os nossos canais, @SoulRaiseHands, em todas as redes sociais. Esse conteúdo está disponível no YouTube e também em todas as plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. Muito obrigado pelo 34º Raising Talks, está entregue. Valeu, Jacaré, valeu, Ferrari. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Até mais.